primeiro texto, Provérbios capítulo 3, verso de número 11, diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. O outro texto é Provérbios 23, 24. Ou melhor, 3, da Borborema 24. Perdoa-os a quem disse. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Irmãos, ao tomarmos consciência do mundo, da nossa existência, nós passamos a interpretar as coisas pela nossa própria visão. Percebe-se que, de maneira subjetiva, nós passamos a ver e a entender o mundo, especificamente as relações humanas, os papéis dos indivíduos e o seu próprio lugar na sociedade. Para isso, se levantam os questionamentos. Um deles é a finalidade da existência humana. E outra, fatalmente, é a existência de vida após a morte. A humanidade, consequentemente, ela vai oferecer inúmeras respostas. Milhares de pessoas seguem outras tantas respostas. Mas cremos que a resposta correta, ela vem dos lábios de Deus. Cremos que, de fato, cada pessoa, ao nascer, tem um propósito de vida, uma finalidade, que embora ele não saiba, mas cada um vai tentar procurar viver. E quando a temática é família, percebemos outras tantas soluções para entender e viver a família. Para os tempos de hoje, existem alguns conceitos de família, como, por exemplo, a família moderna. Nesse entendimento de família moderna, que se afasta então de dizer, se afasta daquilo que diz família tradicional, que para eles é um padrão rígido, é um conceito arcaico de uma estrutura familiar, patriarcal. A família moderna, então, ela vai propor uma flexibilidade. A família que vinha sendo então encarada como um casal hétero e sua prole, agora toma contornos que admite não só a questão dos laços sanguíneos, mas a afeição, o entendimento e a aceitação. Daí temos hoje os núcleos familiares, onde pessoas solteiras adotam ou têm seus filhos independentemente. Temos os casais homoafetivos que adotam, entre outras e outras configurações que a sociedade então entende como família. O que pretendo falar aqui e entender junto com vocês é a família baseada nos núcleos familiares palestinos, ou nos núcleos familiares baseados nos escritos sagrados, na perspectiva aqui do sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Então, a minha proposta esta noite não é divagar sobre os erros do mundo, porque só pelo fato dele ser mundo já é errado, diante das Escrituras. Mas o que eu pretendo aqui nesta noite é, então, pensar com vocês sobre essa família, ou essa ideia de família que se baseia na figura paterna e materna e seus filhos, sejam biológicos ou adotados, e que tenham como base de correção, amor e disciplina. E por que nessa introdução estou dizendo isso? Porque na nossa realidade como nação brasileira, nós estamos impactados com algumas leis que sobrevieram sobre nós e que de alguma forma, de forma sorrateira, vai atingir justamente a nossa fé. E eu penso que então a disciplina, conforme a Bíblia nos ensina, a última lei que saiu, né, a lei número
13.010, de 26 de julho de 2014, que vai alterar uma lei que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece justamente o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Então, essa lei, assim, ela dá um choque, porque a gente passa, então, a pensar um pouco mais. Eu entendo que para certos especialistas, ao ver e analisar, por exemplo, a violência no Estado brasileiro, principalmente a violência que havia de pais que abusavam fisicamente dos seus filhos, é uma preocupação recorrente e válida. Mas tirar, então, alguns princípios que precisam ser estabelecidos como regra daquele que conhece a sua criatura e daquilo que ele entende que precisa a sua criatura viver, fica, então, difícil para nós. Como, então, pensar sobre isso sem então, infringir essa lei. O fato é, irmãos, que devemos, então, ter um cuidado para entender e conseguir aplicar aquilo que é essencial para termos uma família saudável, numa perspectiva bíblica, e não pecar contra Deus, veja bem, não só no exagero, mas também na negligência da aplicação da disciplina. Porque a gente pensa que o pecado está apenas no exagero, mas a nossa omissão e a nossa negligência em aplicar a disciplina, a gente também vai estar pecando contra Deus. Deixe-me contar uma história. Certo dia, eu estava ouvindo o rádio, e eu escuto sempre o rádio, como de costume, nas indas e vindas do trabalho, que coincide justamente nos horários de jornal. E naquele dia eu estava escutando um plantonista, um médico cirurgião plantonista, em que em um dos seus plantões de urgência, de trauma, chegava para ele um jovem que tinha se acidentado de moto. Ele então sofreu um traumatismo craniano e o jovem, ele não resiste e morre. Quando o médico ele sai e dá a notícia ao pai, ele é surpreendido com uma revolta do pai, acusando ele de incapacidade e que o médico tinha deixado o seu filho morrer. O médico então logo disse ao pai: quem matou o seu filho foi você, porque você deu a moto para ele e ele não era habilitado e nem tinha maturidade para possuir tal veículo. O jovem, coitado, não é? Sem maturidade, confiava justamente naquele que é seu protetor, que o ama e pensou que podia tudo com aquele motor, com aquela moto. E às vezes, irmãos, pensando nessa pequena ilustração, trago a memória ou a reflexão nossa que às vezes nós estamos matando os nossos filhos, pensando que estamos amando ele. Hoje nós vivemos numa sociedade com pais que preferem mais o seu sucesso do que a educação dos filhos. Para isso, eles se lançam em jornadas de trabalho sem tempo. E o tempo tão escassos, quando eles têm, é para descansar, negligenciando assim essa vivência com os filhos. Temos hoje também configurado na sociedade pais inseguros, que ficam mendigando a atenção dos filhos, como se os filhos só amassem eles se estiver abraçando, dando presente ou mandando mensagens o tempo todo, todos os dias. Pais que deixam os filhos viverem a vida do jeito que a vida leva a eles. Eles não podem pensar, esses pais, não podem pensar em o filho se frustrar. Hoje você vê justamente esses pais que não querem, assim, deixarem o filho sofrer. E aí eles buscam alguns métodos, alguns mecanismos para que os filhos não se frustrem na sua vida, assim pensando no seu passado com muita frustração, muito sofrimento às vezes. Eles não podem então pensar que o filho pode se frustrar, não quer que os filhos sofram o que sofreram. Pais que nunca instruíram os filhos, então, baseado na palavra, com a desculpa que não entende e não sabe empregar. Então, é essa configuração de fato que nós vemos nos dias de hoje como os pais.
E não só pais que não estão na igreja, mas isso está intimamente ligado nas nossas comunidades. Nós vemos pais negligentes, nós vemos pais carentes de afetividade, nós vemos pais frouxos, nós vemos pais que não limitam os seus filhos, e isso está caracterizado de fato, inclusive, como eu disse a vocês, nas nossas igrejas. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que quando a gente se comporta assim, e lembrando do que eu ilustrei aqui nessa nessa história do médico, todos esses pais que compram motos para seus filhos menores e entregam para não morrer, quando eles não entregam então para morrer, ficam filhos aleijados durante toda uma vida. E pegando então essa ilustração de fato, pense comigo, a gente pode então estar fazendo essa mesma coisa, a gente pode estar matando os nossos filhos, se não o aleijando para toda a vida. Para isso, irmãos, nós precisamos pensar e olhar para o que de fato as Escrituras nos dizem. A gente precisa então buscar aquilo que de fato é sólido, é autoridade, é claro, é suficiente, e é as Escrituras. A gente não pode fugir como crentes de crer de fato do que a palavra está dizendo. E irmão, saiba de uma coisa, não existe nenhum momento em que a gente vai ajeitar as Sagradas Escrituras. Ela é o que é, e não há como nós amoldarmos o nosso coração a ela, ou amoldar os desejos do nosso coração ao que ela diz. A gente precisa moldar o nosso coração e submeter a ela. Então olha o que o Provérbios diz nesse capítulo número 13, verso 24. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os seus filhos se preocupa em discipliná-lo. O fato é que os pais que não ensinam seus filhos baseado nas Escrituras, ao meu ver, irmãos, é o que deveria principiar dentre todos os ensinamentos. Essa família então está fadada à tragédia familiar, levando seus filhos a serem mutilados e mortos espiritualmente. O verso 14 do capítulo 23 de Provérbios diz: sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Então, em primeiro lugar, a primeira lição, assim, depois dessa introdução que eu fiz, é o seguinte: Deus nos ama quando nos disciplina. Então deixa eu pegar então esse exemplo maior, que é o próprio Deus tratando com os seus filhos espirituais. Então Deus de fato ele nos ama quando ele nos disciplina. Verso de número 11 do capítulo 3, a parte A: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Então eu me baseio a ideia de disciplina justamente em Deus. Não é numa perspectiva humana, não é numa perspectiva secularizada, é numa perspectiva divina. Então, se eu sou crente, eu só posso então me amoldar uma perspectiva divina. E é justamente o que Provérbios ensina, a preocupação do pai para que o filho nunca rejeite a disciplina de Deus. E é interessante, irmãos, que nessa passagem que a gente, quando lê, principalmente assim, quando eu li essa passagem, eu consigo ver o trato e a preocupação do pai para com o filho. Eu acho que é a mesma ideia, de fato, do provérbio, porque desde o capítulo 1 até o capítulo 9 é um tratamento de pai para com o filho. E aí você consegue perceber nas entrelinhas justamente isso, esse cuidado do pai para com o filho, esse amor zeloso para com o filho. E quando você lê, então, você percebe isso, né? Esse trato, essa preocupação do pai para com esse filho. Como que se isso, ele expressasse como que se isso dependesse mesmo a vida daquele menino, ou da menina, do filho em si. O trato do pai para com o filho, então, querendo que o mesmo valorize a disciplina como fruto do amor paterno. Então, o texto está nos lembrando que a disciplina ou a correção do Senhor sempre vai evidenciar o amor dele por seus filhos legítimos. É interessante que quando a gente estava na pandemia, a primeira, eu não sei se os pastores aqui sentiram, mas a gente sentia o seguinte: quando a igreja voltar, a igreja vai marchar, não é? A igreja vai pegar fogo. Mas não pegou, não. Os crentes ficaram apáticos, se acostumaram a estar em casa. O que Deus fez? A disciplina de novo.
Tira de novo. Deixa eu tirar o meu povo aqui da presença, da comunhão dos santos, da mesa santa. Disciplina do Senhor. Só que isso vai redundar em quê, irmãos? Isso vai redundar no entendimento de que Deus de fato nos ama. Porque Ele está nos privando de algo para que nós venhamos a aprender, e nós precisamos aprender. Então esse mesmo sentimento você tem que aplicar como pai para o seu filho. Se ele então nessa correção de disciplina não aprendeu, corrige-o de novo. Repete. Aumenta a dose. Para que possa aprender. Paulo, quando escreve para a igreja de Roma, ele fala da realidade do crente convertido. Quando ele enfatiza a paternidade divina, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Por isso, jamais a disciplina deve ser desconsiderada. Deus de fato está tratando com os seus filhos, nós somos filhos de Deus, e essa ideia então deve ser então externada na nossa criação dos nossos filhos. Verso 11 da parte B diz: nem te enfades da sua repreensão. Jamais pode-se dizer que não funciona a disciplina. Retire isso da sua ideia, retire isso da sua cabeça. A disciplina é algo divino. O bom pai que ama seu filho não entrega uma moto, um carro ou outra coisa qualquer, só porque o filho pede, e se assim não for, ele faz birra. Mas o bom pai que ama seu filho precisa discipliná-lo, porque deseja o bem para ele. E se venhamos a pensar qual a razão da disciplina, o texto de forma implícita nos informa que é o próprio Deus. É a razão da disciplina. Por isso, o crente ele é movido pela palavra para fazer a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a disciplina deve ser aceita para gerar o que desejável ou o que é desejável na vida de qualquer um. Em segundo lugar, o não cumprimento da disciplina em relação a Deus traz prejuízos espirituais e torna os pais tolos, bobos, idiotas. Em terceiro lugar, as raízes da disciplina estão em Deus, não é em nós. Em quarto lugar, ou melhor, em quinto lugar, a disciplina é um bem que faz parte da vida de qualquer pessoa e endireita qualquer coisa torta. Com isso, a segunda lição de um todo que eu trago aqui nesta noite é que a disciplina não pode ser confundida com punição. E voltando à história que eu ilustrei no início, o pai deveria ter disciplinado seu filho, quando o mesmo demonstrou sua vontade de ter uma moto e pilotar sem ter ainda maturidade para tal. Qual seria a disciplina então? A meu ver, era não ter dado a moto e explicado ao mesmo o motivo de não dar. Talvez alguém aqui pense: ele diz isso porque não é com ele. Irmãos, eu já ouvi essa história quando era solteiro. Eu sou o caçula de 7 irmãos, certo? Então eu vi todos os meus irmãos casando e tendo filhos. E eu ficava meio que aperreado quando eu via a malcriação deles. E eu reclamava, e minha mãe dizia: quando tu casar, tu vai ver. Eu casei, irmãos, e tenho 2 filhos. Maria Cecília de 10 anos e Caléo de 6 anos. E minha esposa é testemunha que a banda toca diferente lá em casa. Não porque eu sou uma estrela, um superstar ou diferente de todos, mas é porque isso estava enraizado no meu coração. E eu entendo que o meu amor para com eles é na base do não agora. Não, não, não pode, não. E às vezes eu entendo que eu preciso mostrar marcas das havaianas, não de forma literal, mas de forma ameaçadora, para entender que a disciplina é importante.
capítulo 13, verso 24, a primeira parte. O que retém a vara aborrece a seu filho. Se não aplicarmos a disciplina, assim como Deus o faz conosco de forma eficaz, seremos semelhantes ao mundo. Porque o mundo promove uma disciplina errônea, que se baseia, sabe em quê? Na omissão, na passividade, que vai desembocar, sabe em quê, irmãos? No ódio. Porque se a Bíblia ensina que a disciplina é amor, a não disciplina é ódio. Então, quando você é compassivo demais, quando você é omisso, quando você então é lerdo para aplicar a disciplina no seu filho, você está odiando ele. Ai, pastor, é muito duro, eu odeio meu filho. Não, odeio sim. Quando você se comporta ao contrário do que é amor. Quando você se comporta ao contrário do que é disciplina. Porque disciplina, ou melhor, amor e ódio não é questão de sentimento. É uma questão de atitude. Para o mundo, o motivo de orgulho, os pais serem tolerantes quando o filho, de forma estúpida e tola, desobedece. Tem aqueles que se engrandecem. Tem aqueles que dizem assim: eita, olha só como ele é esperto. Outros tantos são passivos enquanto os filhos lhe agridem fisicamente. E até outros que não falam. Os pais não falam aos seus filhos o seu sexo, porque esperam que eles cresçam para se encontrar na sua identidade. Alguns podem até retrucar em dizer que esses ensinos são ultrapassados e são desnecessários. Mas o fato é que Provérbios ensina que a falta de disciplina pode levar o filho à morte prematura. Parte B do verso 24. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Em qualquer parte da sociedade se confunde disciplina, então, como punição. A disciplina, irmãos, ela visa restauração. A punição representa vingança. Me parece que isso também acontece até mesmo na igreja, não é verdade? A aplicação da disciplina a um membro faltoso é encarado pelo mesmo ou pelos outros como uma punição. Hoje é uma dificuldade gigantesca. E, lógico, deixa eu dar uma mão palmatória representando, digamos assim, a classe pastoral, os colegas. Existem colegas de forma inescrupulosas que utilizam, de tais expedientes para punir os seus desafetos. Mas o fato é que eu estou falando aqui baseado naquilo que a Bíblia nos ensina. Então a disciplina de fato é um ato, irmãos, favorável de Deus para todos nós, visando de fato a restauração, visando de fato a retidão, visando de fato aquilo que expressa o que a palavra nos ensina, o amor de fato. Então o ato de disciplinar o filho, aqui já mencionado, é um ato de amor. Agora eu quero ir mais além, pensar com vocês algo mais além. O ato de disciplinar o filho, quando praticado por uma família crente, é algo espiritual. É algo espiritual. Porque vai incidir diretamente na manutenção da fé desta família. É uma demonstração de piedade e, sobretudo, obediência a Deus. Então, quando aplica-se a disciplina, ou a disciplina é aplicada em você, tenha isso então como uma espiritualidade. A demonstração de amor, de fato, mas é algo espiritual. E é algo que vai incidir de fato para que a sua família não entre em um caos, em uma tempestade, em dissabores, em choros, por causa de omissão e de negligência. Entenda então, irmãos, que ao contrário que alguns vão pensar, a não disciplina pode gerar de fato dias de amargura e sofrimento, de angústia, por ter ou por não ter logo cedo agido com amor, utilizando-se justamente da disciplina. Disciplina.
Somos crentes, irmãos. Amém? Como crentes, temos as Escrituras como regra de prática e fé. Deixa eu lembrar isso a você. Isso é uma ideia que vem desde os reformadores. Então, de fato, as Escrituras têm a autoridade do próprio Deus, pois é a sua palavra de fato. Assim, então, irmãos, os crentes que agora, pelo Espírito Santo, que retirou a nossa venda dos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, que faz agora reger, que faz a nossa vida reger por ela, e nós a amamos, e ela nos diz expressamente que devemos disciplinar os nossos filhos com o objetivo de corrigir e educá-los. Então entenda isso esta noite, irmãos. Entenda isso. Um ato de amor. Um ato de amor, assim como Deus ama os seus filhos e o corrige com disciplina, todos os pais também, um ato de amor, disciplina e corrige os seus filhos, baseado naquilo que ele aprende na santa palavra de Deus, e não em qualquer outro lugar, porque de fato, irmãos, hoje em dia nós estamos passando por momentos difíceis também, no entendimento daquilo que nós devemos viver como igreja. E pelo fato de ser crente e ter as Escrituras como um manual de vida, não nos pautamos pela expressão do mundo. O mundo tem as mais variadas teorias. Infelizmente hoje, vários irmãos procuram igreja que tem em seu conteúdo teorias bem reavoristas, teorias freudianas. Nada contra a psicologia, viu? Amado irmão psicólogo, nada contra a psicologia. Mas o problema espiritual se trata com espiritualidade. E não com humanismo. E não com secularismo. Cuidado para que não passe do tempo em que deveis disciplinar seus filhos. Cuidado para não ficar tarde demais. E cuidado para que você não trate de forma secular, trazendo apenas terapia, porque o problema é espiritual. Se o problema é pecado, se trata de fato com perdão de pecado e abandono do pecado, não com terapia. Amém? As igrejas que promovem essas terapias estão abarrotadas hoje. E após a pandemia parece que a coisa explodiu. Quem oferece um bom discurso freudiano vai ganhar muita gente. Eu prefiro ficar com as Escrituras e continuar com Deus. E como mencionado no início, o médico que atendeu o rapaz acidentado deu uma lição ao pai. Porque o pai foi compassivo, negligente e omisso. E por causa disso, ocasionou literalmente a morte prematura de seu filho. Lembremos, irmãos, a disciplina dá a nós esperança de vida. Dá esperança de vida ao filho. O pai que não disciplina seu filho pode ser cúmplice de sua morte prematura. A disciplina deve ser ministrada. E quando ela é ministrada, é um sinal de amor. E assim deve ser administrada, com amor de fato, nunca com ira, nunca com vingança, visando a punição. Com isso, também a falta da mesma vai implicar em egoísmo, falta de consideração. Quantas vezes nós, adultos aqui, já nos pegamos pensando, por que mamãe não evitou que eu fizesse aquilo? Já parou para pensar nisso? Já refletiu sobre isso? Uma besteira que você fez lá quando era jovem? Você, rapaz, por que mamãe não evitou? Por que papai não chamou a atenção? Faz falta. Só que a gente não sabia. A gente veio saber depois que a gente refletiu, que adquiriu maturidade. Entende porque de fato é preciso a disciplina? Para que teu filho lá na frente não venha lhe acusar de omissão, de ódio, de falta de consideração, de egoísmo. Porque de fato é isso quando nós não disciplinamos. E para os jovens aqui, às vezes eles dizem, né? Mamãe não sabe de nada, nem papai. Quem sabe? Eles já viveram. Ame a disciplina, porque a disciplina, de fato, é o amor de Deus. Eu fui adolescente, faz muito tempo não. Minha memória está bem fresca, faz bem pouquinho tempo. Meu pai era taxista em Campina Grande. Aos
Aos 12 anos de idade, meus colegas, eles dirigiam. E tinha um que era bem espivitado. Pegava o golzinho do pai, botava a gente no carro e ia para um campo desse aí, toma um cavalo de pau. E eu era doido para dirigir. Doido para dirigir. E papai não. Não. Aí foi. 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Um irmão meu teve misericórdia e disse assim: vou ensinar esse menino a dirigir. Me ensinou a dirigir, eu tirei minha carteira, mas papai não me deu o carro. E aquilo ali fez com que eu me frustrasse. E por incrível que pareça, eu fiquei com um sentimento ruim com meu pai. Até um dia, eu estava numa igreja e o pastor começou a dizer: sabe por que o teu pai não te deu o carro? Porque se você pegasse o carro, você ia dar cavalo de pau, você ia virar e ia acabar o pão da tua casa. E aquela expressão de teu pai não te dar o carro foi o amor dele. Irmãos, quando eu vi isso, eu chorava feito menino, copiosamente. E eu não vi a hora de chegar em casa, dar um abraço no meu pai e dizer obrigado. É uma terça-feira, família com oração. Eu falei muito sobre disciplina e a importância dela. Mas eu queria terminar com uma ilustração, outra ilustração. E aqui eu concluo, prometo a vocês. Menino adolescente, tinha conhecido o Evangelho aos 7 anos de idade, levado pelo seu irmão mais velho. Aos 12 anos de idade, em uma comunidade um pouco histérica, não aguentou, saiu, foi para o mundo. E passou a adolescência e o início da juventude no mundo. Experimentou bebida, cigarro. Infelizmente entrou na sexualidade precoce. E esse menino, a mãe dele era crente. E ela tinha o hábito de colocar uma foto deles, dos filhos, na Bíblia e orar ajoelhado. Era uma experiência dela, é algo particular dela. Esse rapaz, sempre quando ele ia para a festa, ele ficava com aquele, lá no fundinho, aquele senso de pecado. Ele entendia que estar ali não era o lugar certo. E ele passou essa adolescência e início da juventude nesse pensamento. Mais ou menos aos 20 anos de idade, depois de uma festa, que ele foi em um Gol Forrageira, não sei se o pastor lembra, Gol Forrageira 4 marchas. Esse Gol Forrageiro de 4 marchas, pastor Hildo, ele funcionava o seguinte: quando dava luz alta, aí acendia a luz alta. Quando ele cruzava com o carro, quando ele baixava, apagava tudo. Só que o motorista tinha bebido Montila com Coca-Cola e era epilético, tomava remédio controlado. Então, de vez em quando, ele dava um ataque e esse jovem estava viajando para a Soledade, cheio de Montila na cabeça, cantando Zé Ramalho, pensando que era a coisa mais feliz da vida. Esse rapaz foi e voltou para casa. Só que no outro dia, quando ele levantou, que ele passou na sala, a mãe dele, que orava por ele, costumava assistir aqueles programas que tinha na Rede Manchete. Não sei se era Rede Manchete ou já era Rede TV, mas ela toda vez ligava. E quando ele passou na sala, ele ouviu um dos pregadores dizer assim: ei, você aí, que se desviou da palavra do Senhor, que se desviou da igreja, que está bebendo, que está fumando, que está se prostituindo. Sabe por que você não morreu? Você não morreu porque sua mãe ora por você. E naquele momento, eu não sei se o pregador estava dizendo aquilo, eu sei que a mensagem foi aquela, e ele começou a sentir um senso de pecado muito forte no coração dele. E tempos depois, dias depois, ele teve a oportunidade de ir para um culto. Não só um culto, mas foi um final de semana de intensos cultos. E no último culto, no domingo, ele estava chorando, ajoelhado, porque ele já sabia que o pastor ia fazer o apelo. E desde aquele dia, até hoje, aquele jovem nunca mais se apartou do Evangelho. Por quê? Porque a mãe dele orava por ele. E por que eu quis terminar com essa ilustração? Porque eu não poderia sair daqui sem dizer esse recado. Ore pelo seu filho, seja ele desviado ou não. Ore pelo seu filho. Esse rapaz é esse que vos fala esta noite. Eu estou aqui porque Deus falou no meu coração. A minha mãe orava por mim.
Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.